Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de HTML completo e profissional. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a tag Button. Basicamente é um botão bastante versátil que nós podemos inserir em qualquer local da nossa página. Para você não perder essa aula e nem mais um conteúdo aqui do nosso canal, não se esquece de se inscrever e clicar no sininho. Verifica se o sininho está ativado. Assim você não vai perder o nosso conteúdo, porque aqui no CFB Cursos são aulas de segunda a sexta. Claro, tem que ajudar o nosso canal, tem que ajudar. Como que você vai ajudar? Clicando no joinha, clica agora aí para garantir que você não vai esquecer para o final. E ajuda muito também seguindo a gente aqui nas nossas redes sociais. Dá uma olhada lá no Insta, dá uma olhada nos nossos stories, nas nossas fotos. Eu respondo algumas perguntas lá também. Então corre lá. Segue a gente no Insta e no Face. Então agora vamos para a aula, é logo depois da vinheta. Roda aí. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, voltando aí com o nosso curso falando sobre o elemento Button. Depois da aula passada, que eu tenho certeza que foi uma aula polêmica, nós falamos de BR, você nunca imaginou que poderia assistir uma aula sobre BR que fosse polêmica, mas acredito que a aula passada foi. Então hoje nós vamos falar sobre uma aula que não vai ser polêmica, que vai ser sobre o elemento Button. Bom, muito bem, acabei de dar um tapa no microfone aqui. Eu tenho que mudar a posição desse microfone aqui direto, eu dou um tapa nele aqui, né? Mas vamos lá. O elemento Button tem as seguintes propriedades. O que ele é? Qual que é a descrição dele? Nada mais do que um botão. Então ele representa um botão clicável, ele vai ter uma interação, o usuário pode ter uma interação com ele, inclusive é uma das categorias dele, certo? E vai mostrar, posicionar um botão dentro da página e pode ser totalmente formatável via CSS esse botão. Então, a descrição dele é simplesmente isso, que ele é um botão e nós podemos programar, ou ele já vem com algumas ações pré-programadas, nós vamos ver isso no decorrer da aula, né? Display inline, então ele não executa quebra de linha, ele pode ser colocado dentro de um elemento, dentro de um texto, que ele não vai executar quebra de linha, por exemplo, certo? Categoria, ele está nas categorias de fluxo, fraseado e interativo. Então, para vocês que duvidaram aí que o botão poderia ser colocado dentro de um P, olha aí, ele é fluxo, fraseado e interativo. Ele pode ser contido por elementos fraseados. E os filhos também são fraseados, que é o conteúdo, é um texto, né, que é o conteúdo que vai aparecer no botão. Vocês vão ver isso daí. Beleza? Vamos ao W3.org e tá aqui já o elemento Button, tá aqui a descrição do elemento Button, certo? Uma descrição desse tamanho para indicar que ele é um botão. Aqui fala mais algumas coisas, ele pode ter umas características básicas definidas pelo atributo tape, nós vamos ver isso daí. Em Specification nós temos as especificações dos atributos do botão. Lógico, Global Attributes, então ele recebe os atributos globais. E também autofocus, que ele vai receber o foco automaticamente quando a página for aberta, a página onde esse botão for aberta, ele já recebe o foco. Para quê? Você não precisa clicar nele, você pode pressionar o Enter que aquele elemento já está selecionado. Olha que interessante. Ele tem o atributo Disable para indicar se tiver Disable, o elemento vai estar desabilitado. Ok? Atributos para controle de qual formulário esse elemento pertence. Então, eu posso colocar um botão e associar esse botão a um formulário, simplesmente indicando aqui no atributo form o ID do formulário que eu quero que esse botão controle. Então, eu posso indicar além do formulário, aqui ó, form action, tá? E suponhamos que eu quero que seja um botão para submeter, fazer o submit nesse formulário. Então, tá aqui, vai dar o action do form, que é a URL, né? Quando ele for submetido, a URL que ele vai enviar os dados. Beleza? Ok. O Enctape, pra gente, por exemplo, pode ser um formulário que vai enviar arquivos, tá? Para submeter arquivos para um PHP, por exemplo, submeter imagens para um PHP, para armazenar arquivo, e por aí vai. Certo? O método de envio, isso aqui é tudo pertinente ao formulário, né? Se é post ou se é get, certo? Nós vamos ver isso aqui quando a gente estiver falando sobre o formulário, certo? E se ele é um formulário que vai ter validação ou não,
E aqui o target, onde ele vai abrir depois de enviado, se é numa página diferente, uma janela diferente, na mesma janela, e por aí vai. Nós já aprendemos o atributo target. Name, que é o nome do botão, o tape, que é o tipo, e aí entra os 3 tipos válidos, que é submit, reset e button. Ok? Vamos falar sobre esses 3 tipos. E value, que seria o valor usado pelo elemento, o valor interno do elemento. Isso aqui fica bem claro, vai ficar bem claro quando a gente estiver vendo, por exemplo, os elementos rádio, que mais? Checkbox. Esse value aqui vai ficar bastante evidente para o botão. Talvez inicialmente agora não faça sentido nenhum, mas é o valor interno do componente. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá, vamos falar sobre o elemento button. Às vezes eu falo alto aqui, deve dar um susto aqui em vocês, né? Dependendo de como que isso tá. Mas vamos lá, vamos aplicar aqui o elemento button ao nosso código. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, button. Então ele já fechou ali, que é um elemento que precisa ser aberto e finalizado. Isso aqui já mostra um botão na página, olha só, embora seja um botão que não tenha nada, mas é um botão que já vai ter na página, tá vendo? Um botãozinho pequenininho ali, ó, tá? Clicável, mas ainda não faz nada porque eu não dei ação nenhuma para esse camarada. Como que a gente configura aqui o botão? Eu preciso definir aqui, por exemplo, o parâmetro tape, certo? Vocês viram aí os atributos do elemento. O parâmetro tape, ele vai definir o que esse botão o comportamento desse botão. E vamos a um comentário aqui, deixa eu colocar antes aqui fora do botão. Vamos a um comentário aqui, onde nós vamos colocar os tipos possíveis de botão. Então eu tenho submit, reset e button. O tipo mais comum, inclusive, é o tape padrão, certo? Aqui, ó, button. Não tem ação pré-determinada, eu determino a ação dele. Caso eu indique que esse botão faça parte de um formulário, vamos colocar um ID aqui, por exemplo, ID F cadastros. Suponhamos que eu tenho esse formulário dentro da minha página. Eu estou indicando que esse botão ele faz parte desse formulário que é F cadastro. E aí eu posso colocar, por exemplo, o tipo submit, para indicar que esse botão vai ter a ação de submit, de submeter, de fazer o envio dos dados do formulário. Caso você ainda não conheça formulário, não saiba do que é isso que eu estou falando, fique tranquilo, nós vamos aprender isso quando a gente estiver vendo formulários, tá certo? E o tipo reset também é pertinente, aí é um grupo é um formulário que serve para poder limpar reset. Serve para poder limpar os campos do formulário. Então, submit e reset tem ações pré-determinadas. Button não tem ações pré-determinadas. Eu configuro a ação do botão. E como que eu configuro a ação do botão? Aí entra JavaScript, certo? Ah, Bruno, mas eu não sei JavaScript. Não sabe porque não quer, porque aqui no canal tem uma playlist sensacional de JavaScript, eu vou deixar no card, já tem a bolinha do card aqui em cima, indicando que já está no link, e na descrição do vídeo eu vou deixar aí o link para a aula 1 ou a playlist completa de JavaScript, beleza? Então assiste lá, fica craque em JavaScript. É bom assistir HTML primeiro, né? Tem que aprender HTML primeiro para depois aprender JavaScript e CSS e PHP e por aí vai, que vocês quiserem aprender tudo aqui no canal. Mas vamos lá, button, e eu quero o conteúdo desse botão. Então veja bem, eu quero aqui o que vai aparecer nesse botão. Vou colocar CFB Cursos, CFB Cursos, isso aqui vai aparecer no botão, então olha só, tá lá, CFB Cursos, muito bem, é um botão clicável, mas ele não faz nada. Vamos colocar uma ação básica aqui. Outro detalhe, é lógico que existem eventos associados aos botões, então não estão na lista de atributos, mas fazem parte dos botões, por exemplo, um clique, um submit, um mouse over, certo? Esses fazem parte dos globais, né? Estão associados aqui ao botão. Então, um clique, por exemplo, nós podemos chamar aqui um JavaScript. Vamos colocar um alert basicão aqui com o texto CFB Cursos. Só isso. Salva, atualiza. Então agora quando eu clicar no botão,
ele mostra aqui o alert CFB cursos. Beleza. Então eu fiz um script, isso aqui é JavaScript, ok? Que atribui uma ação a esse botão. Obviamente que para um código com conteúdo mais complexo, o script vai ser feito separadamente, tá? Em um arquivo separado ou em uma área separada no nosso site. Eu coloquei inline aqui, porque é um comando bastante simples, pequeno ali, que a gente pode utilizar no botão, tá? E se eu quiser mudar visualmente esse botão, aí nós temos que entrar com o quê? Com o quê? Com o quê? Com o nosso famoso CSS. E aí eu posso formatar classes ou todos os botões. Então, por exemplo, se eu quiser uma formatação específica para esse botão, que eu vou chamar aqui de btn1, tá? Então, eu vou criar a classe btn1 e aqui aplicar as formatações, a classe, né, para esse elemento. Então, background color, eu quero que a cor de fundo desse cara seja preto. Então, 000. Eu quero que a fonte seja branca, então FFF. Eu quero uma largura específica aqui, ó, width de 150 pixels. Eu quero uma altura de, sei lá, 40 pixels. E eu quero trabalhar com bordas, então border, eu quero uma borda de 3 pixels. Eu quero uma borda verde, um verde, sei lá, RGB, e eu quero uma linha sólida para a borda. E também quero bordinhas arredondadas, então border radius de 15 pixels. Vamos ver isso daqui, se isso formata o nosso botão, F5, tá lá, certo? O nosso botão com a formatação. É um botão lá, continua funcionando, válido, tá vendo? Eu posso trabalhar com o over desse elemento aqui para indicar quando o mouse estiver em cima dele. Então, veja bem, btn1 over, e aí eu quero inverter aqui as cores. Eu quero que o botão fique branco, eu quero que o texto fique preto e quero que a borda também fique preta, 000, e quero que o cursor, né? Cursor seja a mão, hand. Beleza, vamos ver isso. F5, posicionei o mouse lá, não deu certo. O que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver. Ah, não, sim. Aqui, ó, 2 pontos, né? Beleza, F5, tá lá. Ih, só não funcionou o cursorzinho, né? Vamos ver o que aconteceu aqui no cursor. Mas o resto funcionou, certo? Deixa eu ver. É porque não é hand, é antigo, né? Eu com a cabeça lá atrás, é pointer. Beleza. F5, lá, virou a mãozinha agora, tá vendo? Virou o dedinho agora. Beleza? Então, olha só, aí fizemos a formatação do nosso botão. Ok, funcionando aí de forma bacana. Vimos aí então na aula de hoje o elemento button, como que a gente trabalha e para que serve o elemento button. Não é inscrito aí no nosso canal, não perde mais tempo, clica no joinha, hein? Se você não clicou no joinha, clica agora, meu brother. É isso que ajuda o nosso canal e segue a gente também nas nossas redes sociais. Não quer perder mais nenhuma aula? Confere o seu sininho. Confere se o sininho está ativado aí para receber todas as notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.